Olá pessoal, boa noite. Então, como prometido, eu estou gravando a videoaula sobre os sistemas que nós também já estudamos, né, em sala de aula, mas para vocês terem aí e facilitar o estudo de vocês, tá? Então, hoje nossa videoaula é sobre sistema circulatório. Então, vamos lá, pessoal. Sistema circulatório, né, ele existe para suprir todas as necessidades dos nossos tecidos, através do transporte de nutrientes, hormônios, da eliminação de resíduos metabólicos, né, e manter o ambiente apropriado em todos os líquidos teciduais. Ou seja, o sistema circulatório é um sistema que vai levar tudo que a gente precisa para as células em relação a gases, a nutrientes e também bem como recolher. Então, ele envolve várias funções, tá, pessoal? Ele é um sistema fechado, que não tem comunicação com o meio exterior. Ele é constituído por tubos, que são chamados de vasos. Esses vasos são denominados artérias e veias. E o coração, que é uma bomba, né, percussora, onde ele vai impulsionar esse líquido circulante que a gente denomina de sangue, tá? Quais são as funções do sistema circulatório? Transporte de gás. Então, ele capta, né, ele recebe os gases oriundos dos pulmões, por exemplo, oxigênio, e ele transporta esse oxigênio para as células, ele recolhe o dióxido de carbono das células e leva até os pulmões, para que ocorra a respiração, né, a troca gasosa. Então, ele faz o transporte dos gases. Quais gases principais? O2, que é o oxigênio, e CO2, o dióxido de carbono. Ele faz o transporte de nutrientes. Então, vocês viram o sistema digestório, que a gente se alimenta, e lá no intestino delgado ocorre a maior absorção desses nutrientes. O que é a absorção? É a passagem desses nutrientes da parede intestinal, a mucosa intestinal, para o sangue. Quando esses nutrientes entram no sangue, ocorre então o transporte através da corrente sanguínea, tá? Transporte de resíduos metabólicos. Então, todas as nossas células recebem nutrientes, oxigênio, e ela realiza o seu metabolismo celular. E como resíduo final, tem os resíduos metabólicos. Então, esses resíduos metabólicos são novamente dispostos na corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea, então, vai ser encarregada de levar até o órgão que vai expelir, eliminar, mais precisamente os rins, sistema urinário, né? Transporte de hormônios. Então, todos os hormônios secretados no nosso corpo vão para a corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, eles são transportados e distribuídos para os locais até onde eles têm que chegar. Intercâmbio de materiais, então ele faz a homeostase, o equilíbrio desses materiais através do seu transporte. Transporte de calor, que ele vai distribuir o calor pelas diversas partes do organismo e vai sempre manter a temperatura adequada no nosso corpo. Distribuição de mecanismos de defesa, nós temos no sangue as células sanguíneas. Uma das células sanguíneas são os leucócitos, que são células de defesa. Então, são células responsáveis pela defesa do nosso organismo. E elas chegam até o tecido-alvo, onde elas têm que fazer a defesa, através do quê? De qual meio? Através do sangue, através do sistema circulatório. Coagulação sanguínea. Outra célula sanguínea são as plaquetas, tá? Que têm responsabilidade de fazer a coagulação sanguínea. Então, estancar o sangramento, prevenir a perda de líquidos, né, excessivos do corpo, fazendo então a coagulação. E os principais componentes do sistema circulatório, quais são? Coração, que é a bomba percussora, os vasos sanguíneos, artérias e veias, o sangue, né, que é o conteúdo que corre dentro dos nossos vasos. Aqui, pessoal, tem vasos linfáticos e linfa. É um sistema independente do sistema circulatório, é um outro sistema, mas eu coloquei aqui como componente porque ele anda paralelo ao sistema circulatório, né? Um auxilia o outro nas suas funções, mas vocês vão estudar isso separadamente, sistema linfático separadamente. Então, quando a gente focar em principais componentes do sistema circulatório, a gente vai pensar em coração,
vasos sanguíneos e sangue, tá, pessoal? O coração. O coração é um órgão muscular oco. Ele pesa cerca de 300 gramas, tem a forma cônica e ele funciona como bomba, porque ele contrai ejetando o sangue para os vasos, para as artérias, tá? Bom, do coração é isso que a gente tem que saber. Uma curiosidade, ó. Ele está atrás do osso externo, né, acima do músculo diafragma, e ele tem a sua maior porção voltada para a esquerda do plano mediano. Por isso que tem algumas músicas, algumas pessoas falam que o coração está do lado esquerdo do peito. Não necessariamente. A sua maior porção está voltada para o lado esquerdo, tá? Mas ele está realizado na parte média. Então, olha lá um coração. Ele tem, na sua parte superior, duas cavidades, que é o átrio direito, o átrio esquerdo, que possui, olha, um tecido bem fininho, porque eles não têm que fazer tanta força de contração. Logo abaixo a gente tem dois ventrículos, são as cavidades inferiores, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Nós temos aqui no interior do coração também as válvulas cardíacas. Então, a gente tem aqui entre átrio direito e ventrículo direito a válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral. Aqui a gente tem a válvula aórtica, que é a que faz a comunicação do ventrículo esquerdo com a aorta, e a válvula pulmonar, que é a que faz a comunicação do ventrículo direito com a artéria pulmonar, que vai levar o sangue lá para os pulmões, tá? Então, quais são as funções das válvulas? Garantir que o sangue siga em uma única direção. Então, ela garante que o sangue do átrio direito vá para o ventrículo direito. Garante que o sangue do átrio esquerdo vá para o ventrículo esquerdo. Então, ela garante uma única direção. Lá nessas câmaras cardíacas, né, ocorre a contração. Então, elas se contraem e dilatam o tempo todo. Quando os ventrículos estão contraindo, a gente denomina essa contração de sístole, é o momento que os ventrículos estão ejetando sangue para as artérias, tá? E que vocês vão ver lá em fundamentos de enfermagem, técnicas básicas, que a sístole equivale à máxima da pressão arterial. Quando esses ventrículos estão relaxados, né, as câmaras cardíacas estão relaxadas, estão recebendo sangue, a gente chama de diástole, é um momento de relaxamento, que vocês vão ver lá também, quando vocês forem aprender a verificar a pressão arterial, que consiste na mínima da pressão arterial, tá, pessoal? Então, olha lá a configuração do coração, né? Isso daqui, pessoal, não vai cair na prova, tá? Então, foco, não cai na prova essa configuração do coração. Agora, configuração interna do coração é importante saber que são as câmaras cardíacas, os átrios e os ventrículos, certo?